Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ruby Talk, um programa com conteúdo de qualidade e para provar que o mundo da moda não é só de glamour, hoje eu trago meu amigo de infância, um dos melhores advogados que eu conheço, André Muscati! Cara, que prazer! É uma honra estar do lado do doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, ter acompanhado o seu trabalho, ter acompanhado as entrevistas e para mim também é uma honra estar aqui. Gosto muito do que você tem feito. Musca, posso te chamar assim? Pode, pô. Se me chamar diferente eu não vou saber que é comigo. É que nem ninguém sabe que eu chamo Renato. André também. É inexistente, inexistente. Né? A primeira pergunta é sempre a mesma. Quem é o André Muscati? Eu sou um advogado, eu trabalhei muitos anos num escritório de advocacia tradicional. Há 11 anos eu montei o meu escritório. Hoje o meu escritório ele atua nas diversas áreas do direito. Além disso, eu sou filho do Carlos e da Cecília Muscati, sou casado com a Marília, sou futuro pai. Acho que é isso. Acho que agora que a vida começa, hein, Musca? Ser pai, hein? Exato, agora... Eu tenho certeza que você vai ser um baita pai. Você sabe melhor do que eu, né? Conheço. Pra me falar. Não, eu te conheço. Eu sei que você vai ser um ótimo pai. Eu tenho algumas perguntas que eu quero ajudar quem está assistindo, porque eu nunca coloquei um advogado aqui. Até parece assim, mas o que um advogado vai falar de moda? Todas as empresas são constituídas por bons advogados. Então, assim, a gente tem muito assunto aqui e eu quero ajuda. A primeira pergunta aqui é... Antigamente, eu também fiz direito, você sabe, e era proibido você divulgar o nome do advogado. Existia toda uma conduta de ética, era realmente proibido você anunciar. E agora as redes sociais estão encontrando algumas brechas aí, né? Os advogados estão trazendo conteúdo. Você está aproveitando a rede social? Olha, acho que redes sociais elas estão presentes em todas as atividades do direito também. Agora, acho que no direito é um pouco diferente porque você tem uma relação de confiança, né, do advogado com o seu cliente. Então, as mídias sociais elas são usadas, por exemplo, no meu escritório a gente usa as mídias sociais, mas para ter um contato mais fácil com os nossos clientes e também com a nossa equipe. Então, as mídias sociais hoje, você ainda tem essa restrição, até uma discussão que ocorre muito no âmbito da OAB, se o advogado pode fazer publicidade do seu trabalho ou não. Isso tem sido muito discutido, porque quando vieram essas regras que você mencionou, não existiam nem mídias sociais. Mas nós, por exemplo, utilizamos as mídias sociais para divulgar questões institucionais, artigos acadêmicos, para que os nossos clientes tenham acesso rápido a notícias, para que a nossa equipe também tenha conhecimento de questões do próprio escritório. Então, a mídia social ela existe, ela é bastante utilizada, mas ela não é utilizada como uma forma de vender um produto em si, como você vai, por exemplo, vender uma roupa. E sim, é um meio de comunicação mais rápido, mais fácil do escritório com os seus clientes. Acho que utilizando a mídia social dessa maneira... De uma forma correta. Exato. Você tem que saber ponderar. E o que você usa? Você usa mais o LinkedIn? O que você tem? O LinkedIn é obrigatório, né? Exato. Até para você contratar a gente lá pro teu... Você usa o LinkedIn para procurar profissionais? A gente usa o LinkedIn. Acho que o LinkedIn é o meio corporativo que mais usado. Mas hoje todo meio de comunicação é válido. Então, às vezes, para você comentar uma notícia que saia, essas discussões do STF, se você tem algo a acrescentar, você usa algo mais dinâmico para falar, o Twitter, para comentar alguma notícia. Também questões institucionais do escritório, alguma atividade de responsabilidade social,
também você usa o Instagram, mas o LinkedIn é o canal corporativo mais adequado, de fato. Até para colocar conteúdo, enfim. Artigos, busca de vagas, tudo isso. Eu tenho algumas perguntas que o meu público preparou para mim, tá? Não é tudo da minha criatividade. É muito normal quando a pessoa vai abrir uma empresa, abrir um negócio, empreender, chama um amigo, chama um familiar e acaba fazendo besteira, desde a concepção. Eu queria, do mundo jurídico, que conselho você dá para quem vai empreender e entra nessa armadilha? É uma excelente pergunta, porque isso acontece bastante, né? Infelizmente. Muito. E assim, eu sou um exemplo bom disso, porque eu montei o meu escritório com 2 grandes amigos. O escritório tem 11 anos, a gente continua sócio e continua amigo. Então, quer dizer, acho que a gente fez as coisas direito. Acho que o principal ponto aí é você ter algumas etapas que você deve seguir para que não aconteça esse desgaste e que é uma coisa muito pior entre amigos, familiares. O primeiro ponto é a comunicação. Quando você vai abrir um negócio com alguém, é muito importante que você coloque tudo que você pretende com aquele negócio, que as duas partes falem exatamente aquilo, o objetivo delas, estejam alinhadas. Isso é muito importante. O segundo ponto, que é super necessário, é que você coloque esse alinhamento, você transfira isso para o papel, para um contrato, para um acordo de acionistas, depende da forma como um contrato social, depende da forma como vai se dar essa sociedade. E que desse documento estejam colocadas essas informações, esse alinhamento de forma clara, objetiva. Para que isso? Para evitar desgaste, para não ficar o dito pelo não dito. O que está ali colocado evita o desgaste de discussão. Poxa, era assim, não era? Está ali, já resolve. Só que não adianta você colocar tudo no papel e a relação entre as partes não ser uma relação de confiança. As partes colocaram aquilo no papel, mas não seguem aquilo que está no papel. Então, a gente fala no direito que existe a boa-fé nas relações contratuais e que isso é uma relação contratual também. E essa boa-fé ela tem que existir antes, então você tem que deixar tudo muito claro antes. Essa boa-fé tem que existir durante. Então, você tem que ter essa comunicação muito clara e você tem que seguir aquilo que foi combinado. Tem aquele slogan do OAB que sempre consulte um advogado. É importante nessas horas porque o advogado vai ajudar a tirar aquele caráter mais pessoal para que ninguém... porque acho que no começo tá todo mundo com aquele tesão de empreender, e depois as expectativas não estão colocadas no papel. Um acredita que por cuidar da venda e trazer dinheiro deveria ganhar mais. O outro cuida do produto, ele que desenvolveu deve ganhar mais. E tipo assim, não se acertou e vira um jogo de expectativas e frustrações que é azedo, né? Então, você falou primeiro, ter uma boa comunicação, depois fazer um contrato bem estruturado e, por último... Eu acho que seguir esse contrato... seguir o contrato. E ter um ponto. Ter respeito pelo contrato. Respeito pelo contrato e pelo seu sócio. E um ponto importante, as pessoas saberem separar o lado pessoal do lado profissional. Você está cuidando de um negócio, você tem que falar aquilo que você sente. Porque você não pode achar, mas vai ofender o meu sócio, vai... Porque se você não falar, se você não discutir, poxa, mas no contrato a gente colocou diferente, não foi isso que a gente combinou. A relação vai se tornar uma relação de desconfiança, porque um não vai falar, você vai guardar aquilo. Então, é muito importante ter essa franqueza. Ter essa liberdade. E saber separar o lado pessoal. A gente citou o exemplo de empresas montadas, empresas familiares ou com amigos. É importante saber separar muito bem o lado pessoal do lado profissional. Você está cuidando de um negócio, é importante que você trate aquilo como um negócio, que você coloque os seus desejos, fale das suas inseguranças para que o negócio possa fluir. Porque senão a relação acaba se desgastando
E isso vai pro lado pessoal e você acaba se afastando do seu amigo, da sua família. E você pode até abandonar acontecer. aquele teu sonho, aquela empresa, tudo, porque chegou num momento que você quer se livrar daquilo porque você não estruturou desde o início, né? Exato, é isso aí. E agora a gente está falando muito de mercado eletrônico e eu queria saber que cuidados as empresas devem tomar a partir de agora. Porque eu sei que tem muito direito do consumidor, eu sei que você é um expert. Eu queria que você desse alguns cuidados para quem quer vender para o mercado eletrônico, para o mundo digital. Eu quero entender quais são as regras de ouro com o André Muscati. Hoje em dia, ainda mais agora, em tempos de pandemia, o mercado eletrônico triplicou, né, a procura, as ofertas. Acho que são vários cuidados que devem ser tomados. Eu acho que o principal cuidado é assim, ainda mais ligado à relação de consumo. Tratando-se de relação de consumo, qual que é o principal ponto do fornecedor com o consumidor? Uma informação clara, objetiva e que o fornecedor entregue aquilo que ele oferta. Essa é a base da relação de consumo. Sim. Você ofertou, você tem que entregar. E o consumidor tem que saber aquilo que ele está comprando. Então tem que ter direitinho as informações necessárias ali para que ele faça uma compra segura, ainda mais porque ele não está na loja, por exemplo, vendo uma blusa, uma saia ou um tênis. Ele está comprando, vendo ali as imagens que ele vê no site. Então é muito importante essa comunicação fácil do fornecedor com o consumidor. É importante que o fornecedor esteja preparado para que ele consiga entregar no prazo que ele se dispôs a entregar. Um ponto que é super delicado e parece bobo, mas que evita muita discussão em PROCON, em juizado especial, que ocorre muito nesse tipo de relação. Sim. É um serviço de atendimento ao consumidor. Eu acho muito importante. Se você tem um serviço de atendimento ao consumidor atencioso, que responda esteja ao consumidor, preparado para responder. E às vezes nem precisa ter a resposta logo de cara, mas assim, atender e dar atenção para o consumidor, dizendo, olha, pegamos a sua reclamação, vamos analisar e vamos voltar em 48 horas. Você colocou um prazo ali razoável que o seu serviço de atendimento consegue responder. Isso já evita uma série de reclamações. Se colocar alguém para atender o telefone e falar, me dá um tempo para resolver, nem precisa te contratar. Você já deu a dica de ouro aqui. Porque assim, o que muito consumidor, né, a gente faz muito treinamento para serviço de atendimento ao consumidor e nem sempre quem atende tem a resposta. Mas o consumidor, o que ele quer ter atenção. Então assim, poxa, se ele está com um problema, ele quer que você, pelo menos, escute e tente solucionar, porque às vezes o consumidor não tem razão também. Então, mas é importante que esse serviço de atendimento ao consumidor ele seja bem treinado para que ele receba essa reclamação, para que ele trate bem o consumidor. Isso evita assim, muito a procura aos PROCONs, aos juizados especiais, porque o consumidor fala, poxa, na hora de me vender, estava tudo bonito. Agora, na hora de me atender, porque tive algum problema, eu não sou atendido, eu fico esperando 3 horas no telefone, ou ninguém fala mais comigo, não consigo nem reclamar. E isso gera uma demanda que é custosa para qualquer empreendedor, né? Você ter ações contra você ter reclamações, seu nome, jogar o nome da tua empresa. Com a rede social Exato, aberta, tem muito... você colocar a tua fúria é muito fácil e pode prejudicar toda uma estrutura, né? Acho que hoje é um cuidado imenso que tem que se ter. Até hoje tem essa cultura do cancelamento, né? Das pessoas, de empresas. Acho que tudo isso é um cuidado enorme que quem trabalha e usa o meio eletrônico principalmente precisa tomar bastante cuidado. E tem mais um ponto, que hoje, além da relação de consumo, informação clara, objetiva, cumprir com aquilo que você ofertou, você hoje tem também o cuidado com os dados que você recolhe dos consumidores. Além de proteção de dados. Perfeito. Então você tem que pedir só aquilo que é necessário para o seu cadastro e você tem que ter um ambiente bem cuidado, tratado ali com os cuidados necessários para que essas informações
não vazem, não sejam perdidas e que isso não viole a intimidade do consumidor. Então são alguns cuidados aí importantes na hora de abrir um negócio no meio eletrônico. Hoje as dúvidas aqui do meu público são apimentadas e eu espero que você saiba responder. Agora, como as redes sociais elas são abertas, hoje qualquer pessoa pode entrar no seu Instagram do seu escritório, falar alguma coisa. Você tem acesso eu sei que você tem muito acesso a jogadores de futebol, clubes. Então, hoje, vamos lá, como que a gente lida com haters? Alguém que faça algo contra a tua honra, entra na sua rede social e fala que você é um bandido, que você é um ladrão, que você é desonesto, que você é corrupto. Existe preocupação com isso? Muita gente acha que vai acabar em pizza, ninguém... Existe meios de você entrar com algum tipo de defesa, né? Inibir isso? Existe. Acho que assim, as redes sociais, de fato, as pessoas se sentem mais livres, meio que impunes, né? Então você acaba vendo diversas situações aí de ofensas, racismo, diversos casos aí que são, né, que não são legais. Você tem alguns caminhos. Antes de falar desses caminhos, é importante saber separar o que é o hater e o que é a opinião contrária. Porque as redes sociais, elas permitem uma livre expressão. Então, a partir do momento que você se coloca numa rede social, a sua cara, falando a sua opinião, por exemplo, de um assunto polêmico, você também está sujeito a receber críticas com relação àquele assunto, porque nem todo mundo concorda com você. E não é porque você recebe uma opinião contrária que isso já é difamar a sua honra. Exato, isso não. Isso tem que ser preservado, senão a própria rede social perde um pouco a sua função. Agora, tudo tem limite. E o limite que deve ser aplicado nas redes sociais é o mesmo limite que se aplica na rua, numa relação direta. Eu acho que é até pior, porque lá você está documentando. Quando você fala, você precisa de 1 milhão de testemunhas. Exato. Concordo plenamente. Como você pode inibir isso? É difícil, você não tem como impedir alguém de escrever. Então, só que essas pessoas, você pode tentar inibir esse tipo de situação, denunciando para a própria administradora ali da rede social, mas nem sempre você vai ser atendido. Uhum. E o caminho que se tem para seguir é o caminho, eventualmente, é o caminho judicial. Então, se você não conseguir encontrar, por exemplo, essa pessoa, porque usa um nome falso, usa algo que você não... IP que está na Rússia, que você não vai achar aonde está a pessoa que escreveu, mas você tem como exigir que a rede social retire aquela ofensa do seu canal. Então, você tem... Muitas vezes você se dirige à rede social. Acho que o primeiro passo é se dirigir à rede social. E seguir ali o passo a passo indicado. Se você não for atendido e mesmo assim você continuar se sentindo agredido, você pode buscar esse direito de que seja retirada aquela ofensa pela via judicial. E aí a rede social, se for dada uma decisão nesse sentido, a rede social precisa tirar essa informação falsa ou essa ofensa. Caso não seja possível, se você não for atendido, você tem o caminho judicial. Você pode fazer uma reclamação judicial para que a mídia seja retirada em razão de uma ordem judicial. Então, é uma ação normal pedindo isso. Se você conseguir identificar o seu ofensor, cabem também ali as mesmas coisas que cabem em qualquer relação. Você pedir uma indenização por danos morais, inclusive uma responsabilização criminal por algum crime que tenha sido praticado por esse hater. Então, é um problema porque é difícil de inibir que isso ocorra, mas você tem... Mas as pessoas também têm que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de escrever. Por mais que a opinião seja contrária à sua, mas você pode realmente sofrer um processo. Sim, eu acho que não, principalmente nas redes sociais, mas em tudo, quando você vai tratar com alguém, é muito importante ter a empatia, ter muito cuidado com a linguagem
e não necessariamente você precisa concordar com a pessoa, mas você precisa respeitar quem está do outro lado. Isso vale para qualquer relação, e nas redes sociais eu acho que ainda mais, até porque, como você bem colocou, fica tudo registrado, né? Não se perde no ar. Eu não lembro muita coisa do direito, mas eu lembro de um termo em latim que eu sempre gostei. Eu não sei se falo certo, não sei falar latim. Res non verba, que é provas e não palavras. E quando você dá as provas de bandeja, não tem o que fazer. A pessoa que se sentiu ofendida, ela pode realmente processar. Tô errado, doutor? Tá certo. Eu acho que o respeito tem que ser a base de tudo. Rede social ou não, tem que partir daí. A gente está falando muita coisa aqui e eu vou te fazer uma pergunta bem ampla. É muito difícil, porque como vai ficar a relação de trabalho, pós-pandemia, tudo isso, eu acho assim, se eu começar a perguntar tudo que me pediram, a gente vai ter 10 horas de programa e não é isso. O que eu quero é que quem gostar da forma que você fala, que te procure, te contrate e pague, né, ô Musca? Afinal, você é pai de família. Pois é. Mas eu quero entender da parte de comportamento, tá? O que você acha que vai acontecer no mundo jurídico pós-pandemia? Tudo a parte de estrutura, de todo o sistema. O que você acha que vai acontecer agora? Acho que o mundo jurídico ele sempre foi visto daquela forma bem quadrada, né? Bem tradicional, bem formal. Isso um pouco engessado. Isso já tem mudado ao longo dos anos e com a pandemia isso acelerou. Então, por exemplo, a relação nos tribunais. Você já tinha iniciado o processo eletrônico, então os casos mais não tão mais novos, né? Mas não é mais necessário você ir ao fórum, protocolar uma petição no papel, imprimir, levar os documentos. Hoje você faz tudo do seu... Os estagiários levavam aqueles carrinhos, literalmente. Precisava ver um processo e ia de Kombi. Na nossa época era isso. Você, como estagiário, passava a tarde no fórum, pegando andamento dos casos, anotando as fichas. Você tinha um scannerzinho. O scannerzinho já era um pouco mais pra frente ainda. Você já era? Uau, o cara tem um scanner. Exato. Todo mundo ficava te olhando no fórum. Mas hoje já faz tudo do próprio computador. Então isso é uma coisa que agilizou muito. Com a pandemia, por exemplo, hoje até as próprias audiências, sim, sustentação oral, despacho com juiz, com desembargador, elas já são feitas virtualmente. Isso facilita. Você em São Paulo precisa conversar com um juiz em Manaus. Antes você ou viajava para Manaus, ou você tinha que contratar um escritório em Manaus. Hoje você faz da tua sala. Isso facilita. E também diminui custos, né? Diminui custos, sim. O custo de um processo acabava ficando também alto, né? Sim, tem o lado bom que facilita, agiliza. Tem o outro lado que se perde um pouco porque muitas vezes esse olho no olho, a presença, isso diz muita coisa. Principalmente numa audiência, uma dificuldade que se vê, numa audiência de oitiva de testemunhas. Como alguém vai testemunhar um caso, se pode ter alguém do lado dando dicas do que ele vai falar. Instruindo, você perde essa... Então tem algumas dificuldades, mas eu acho que tudo isso vai ser superado ao longo do tempo. Então esse comportamento, essa evolução já tem sido sentida e a pandemia acelerou isso. Tem uma outra questão que é interna, dos escritórios. Acho que os escritórios, até algo que a gente estava conversando, os escritórios... Antes você tinha todo mundo lá dentro do escritório, seguindo, né, o dia a dia do escritório. Horário para entrar, horário para sair, tudo exato, tem todo mundo ali, presencial. A pandemia, sempre teve uma discussão, poxa, do home office, quantos dias... o cara é vagabundo, vai ficar em casa, não vai fazer nada. E a pandemia obrigou que os escritórios, principalmente, né, os escritórios de advocacia que tinham essa discussão... não tinha obrigou que aprendesse, ou era home office ou não trabalhava. Exato, que aprendesse a trabalhar dessa forma. E isso tem funcionado. Isso as empresas, os escritórios tiveram que se adaptar, tiveram que também dar possibilidade, a estrutura para suas equipes de trabalharem bem em casa, porque nem todo mundo tem uma estrutura em casa que possa trabalhar. Internet, o próprio computador que aguente. E que possa trabalhar e seguir o mesmo ritmo, né, do escritório.
Então, e foi importante isso, que funcionou bem, então é algo que funciona. Agora, também trouxe uma outra reflexão, da importância do trabalho presencial. Então, o trabalho à distância funciona, ele veio para ficar, é assim que a gente enxerga no escritório. Isso também ajuda a não ter, se o escritório crescer, não necessariamente você tem que crescer fisicamente, porque você tem ferramentas para isso, né? Para que essas pessoas consigam trabalhar bem, mas o trabalho presencial, ele é muito importante. E a pandemia mostrou isso. E a relação, o olho no olho, né? O olho no olho, como que você vai passar, principalmente para um advogado mais novo, para um estagiário. Você precisa passar a cultura do seu escritório, você precisa mostrar o jeito de trabalhar. É importante você estar junto. E é uma relação humana, você precisa ter esse contato, não tem jeito. Então, e ele é muito importante. O bate-papo do café. O bate-papo, a troca de ideias com o seu colega, uma dificuldade que você tem do trabalho. Às vezes você consegue fazer à distância? Consegue, mas você vai falar, poxa, você pode falar, poxa, eu não posso daqui a 2 horas. Às vezes daqui a 2 horas não dá. Ali você bate na sala do outro, entrou com um caso assim, uma dificuldade, poxa, já vi isso, dá uma olhada ali. Então, a troca é muito importante. Então, eu acho que você tem que, pós-pandemia, a gente vai ter que achar o equilíbrio do trabalho entre 8 e 80. Do trabalho presencial com o trabalho à distância. E aí tem um ponto que entra na questão da moda. Eu quero falar de moda aqui. Opa, calma aí. Mas é do próprio do própria vestimenta nos escritórios. Acho que a pandemia, você trabalhando de casa, isso trouxe uma mudança do formalismo, do comportamento. É que antes o advogado, para a tua equipe, até para passar respeito, liderança, usava muito a roupa, o traje, né, para passar esse grau de confiança. O cara tá lá na piscina com os filhos, toca o telefone, não dá para ele pôr a camisa correndo com gravata, pentear o cabelo, tinha que atender. Ficou tudo mais humano. E todo mundo começou a ver como é de verdade, Ficou tudo mais humano. Porque, poxa, é isso, você está trabalhando, às vezes o seu filho, o seu cachorro, a sua esposa, o seu pai, sua mãe, alguém vai passar e é normal, todo mundo convive. Então isso trouxe uma humanização aí da relação. Tem uma questão da vestimenta mesmo, em casa você não vai trabalhar de terno e gravata, poxa, você tá ou de camisa, depende da reunião que você vai ter, mas você pode também estar de um jeito menos formal. Eu acho que o formalismo ele é exigido em algumas situações. Se você vai conversar com um juiz, com um desembargador, vai fazer uma sustentação oral, é importante você estar do terno e gravata e é exigido isso, a liturgia ali do cargo. Agora, no trabalho do dia a dia, então, hoje no meu escritório, é muito raro você ver as pessoas de terno e gravata. E também tem um pouco, você está falando isso, agora eu vou te falar o que eu enxergo na moda. Antigamente, as famílias tinham empregados domésticos, então, ou a mulher não trabalhava e podia passar a roupa do marido. Mudou muita coisa, você está falando desse negócio de mudar o comportamento, mas também a gente no mundo da moda está enxergando isso já há algum tempo. Que passar camisa leva muito tempo, um desconforto em trabalhar. Pô, você vai ficar de pé o dia todo, trabalhar com salto alto, sabe? Então, essas coisas já estão mudando e já tá saindo alternativa. Eu acho que é muito curioso e acredito que muita coisa vai mudar porque as pessoas vão precisar As pessoas estão cada vez morando em apartamentos menores, tendo estrutura familiar menor. Então, assim, a moda ela tem que se adaptar, a gente tem que oferecer coisas novas, materiais novos, alternativas. A gente tem que apresentar alguma solução para a sociedade. E as gerações mais novas também têm uma outra cabeça. Elas já não enxergam aquilo que outras gerações enxergavam como essencial, como importante. E isso reflete, acho que na vestimenta também, no comportamento, em tudo, né?
Musca, a conversa tá maravilhosa. Você é um cara de muito conteúdo. Queria ficar aqui com você o dia todo. Mas como a gente faz um programa bem enxuto, bem curto, não dá para ficar falando muito. Musca, eu quero agradecer. A gente ficaria a tarde inteira, mas o programa é realmente curto. Acredito que muitas pessoas tenham mais dúvidas. Eu queria que você falasse depois qual é seu Instagram. Acho que do escritório. Do escritório, CSMV Advogados. CSMV Advogados. Isso. Você dá uma força, né, para responder o público se tiver dúvida. Pode agora, Musca, você vai ter filho agora, você tá bem casado, tá com uma estrutura familiar e a gente tá passando um momento diferente e eu quero saber daqui 10 anos o que você quer deixar de mensagem para assistir daqui 10 anos. Eu quero saber em 2030, nem 2031, 2030, uma mensagem para você. Olha para a câmera e responda. Vamos lá. Espero que daqui 10 anos a gente possa viver num ambiente mais saudável, mais equilibrado, que durante esse tempo eu possa transmitir pro meu filho os valores dos meus pais. Até me emociono. E acho que é isso, né? Que a gente tem uma sociedade aí mais equilibrada e com saúde, que o resto te corre atrás. Isso aí. Obrigado. Muito difícil isso aí, cara. Musca, eu espero que você realmente lembre dessa mensagem de buscar lá em 2030. Peraí, eu vou ver uma mensagem lá e eu vou resgatar um pouco da minha memória, da minha aflição, do meu medo, do meu pânico. Que eu sei, nós somos filhos, eu lembro de você jogando tênis com o teu pai. Seu pai sempre foi seu grande companheiro, tudo. E deu medo realmente essa pandemia. Então eu sei que você está sensível, porque nós todos estamos vivendo um momento delicado. Musca, super, super obrigado pela sua entrevista. Você é um cara de ouro. E esse foi mais um Ruby Talk. O meu diretor fica pulando. E eu já esqueci de dar o presente. E eu acho que dessa vez ele tinha razão. Ele fica pulando aqui. Musca, não é presente para você. Esse presente é para sua senhora, que eu tenho certeza absoluta que se ela tá feliz, você tá feliz. Muito obrigado. Você fala que foi você que comprou, que você procurou. Muito obrigado. Pelo menos saiba o que é, né? Porque ela fala, você escolheu mesmo? Escolhi. Pode abrir aqui. Não, depois você mostra a música. Então tá bom. É íntimo, é lingerie. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Música, obrigado. E, gente, esse foi mais um Ruby Talk com um final emocionante. E espero que vocês curtam, comentem, vão atrás do André nas redes sociais para ajudar nas questões judiciais, é assim que se fala? Tá certo? Perfeito. Jurídicas. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau!